Abertas as inscrições para o curso de Libras avançado do Instituto Federal de Jacareí. Autores de feminicídio não poderão alegar que agiram por violenta emoção. Vamos conhecer mais um dos projetos em tramitação na Câmara Municipal no quadro Vota Cidadão. Hoje receberemos o vereador Paulinho do Esporte, do PSD. E também Maristela Prílipes, da Associação Jacariense dos Diabéticos. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia a você e também a todos que nos acompanham pela TV, pelo portal da Câmara, YouTube ou Facebook. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui nas manhãs da TV Câmara Jacareí. E você sabe que ao longo do nosso programa você pode interagir enviando suas perguntas, seus comentários pela nossa fanpage no Facebook, que também está transmitindo ao vivo esse programa. E eu e Leilane Garcia, mais uma vez aqui junto comigo. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. Aqui no nosso jornal você fica sabendo dos principais acontecimentos da cidade e também do Poder Legislativo. E para começar, a gente vai conferir as informações das agências públicas no quadro Giro de Notícias. E aí, muito bem. E antes da gente ir para a Agência Senado, agência da Câmara Federal, vamos começar aqui com o Diário de Jacareí, que traz aí o destaque: Jacareí recebe encontro regional de museus. Ontem esse foi o tema aqui de uma das nossas entrevistas no Bom Dia Jacareí. O Museu de Antropologia, o MAV, recebe na quinta-feira, dia 18 de julho, o 4º encontro regional de museus aqui da Regional do Vale do Paraíba. O evento começa às 9 da manhã e tem uma vasta programação que se estenderá até o final da tarde do mesmo dia. Programação aberta a toda a população. Você pode participar, aproveitar esse mês de férias e conferir a programação então do 4º Encontro Regional de Museus. Lembrando que a participação da população é aberta a partir das 14 horas. No período da manhã é só para o pessoal que vem de fora dos outros museus para esse debate, para essa conversa relacionada a ações para tomarem nessa área. E a partir das 2 horas da tarde, programação aberta para a população. Isso aí. Muito bem, vamos agora para o Jornal Vale. Temos aí como destaque a região metropolitana do Vale do Paraíba. Tem 70,8 bilhões de potencial de consumo, é o que diz o IPC. Isso mesmo, o valor representa um crescimento de 17% ante o potencial de consumo verificado no mesmo período do ano passado, que era de 60,6 bilhões. Segundo o IPC, o potencial de consumo não só continuará em crescimento, como também deverá impulsionar o PIB, que é o Produto Interno Bruto aqui da nossa região. Em 2016, segundo dados mais atuais do IBGE, a riqueza da região somava 98 bilhões de reais. Bem, vamos agora para o Senado Federal. O projeto da LDO para 2020 será votado no início de agosto, afirma o relator. O projeto de leis de diretrizes orçamentárias para o ano que vem necessita a votação do seu parecer pela Comissão Mista de Orçamento, que deverá acontecer então no início de agosto. O relatório, apresentado no dia 7, seria examinado na última quarta-feira, dia 10, mas a reunião foi cancelada em razão da análise da reforma da Previdência pelo plenário da Câmara. Vamos seguir agora mais uma informação. Comissão Mista aprova medida provisória da liberdade econômica. A proposta restringe o papel do Estado no controle da atividade econômica e busca estimular o empreendedorismo. O texto será votado ainda nos plenários da Câmara e também no Senado Federal. A Comissão Mista, que analisa a medida provisória da liberdade econômica, aprovou na última quinta-feira o relatório apresentado pelo deputado do PP do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorgen. O texto estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e exige o Fundo Soberano do Brasil. Muito bem, é isso aí. Bom, vamos encerrando então.
Aí são as notícias, você acompanhou as informações no nosso giro de notícias. E agora com a gente aqui no plenário da Câmara está o vereador Paulinho do Esporte do PSB. Ele é o nosso convidado neste primeiro bloco do Bom Dia Jacareí. Bem-vindo, vereador, bom dia. Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que estou aqui novamente, podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho, dessa casa que cada dia ela fica mais importante, maior nos trabalhos do dia a dia. Então, fico muito feliz pelo convite. Vereador, hoje nós vamos receber no segundo bloco a Maristela Prílipes, que é lá da Associação Jacariense dos Diabéticos. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O senhor tem um projeto tramitando na casa sobre o tema. Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre ele. Sim, bacana. Tive com a Maristela. O meu projeto não está tramitando. Ele já foi aprovado e já foi sancionado pelo prefeito. Olha aí. É um projeto para os diabéticos que a gente sabe a dificuldade do diabético hoje. O diabético ele tem que comer a cada 3 horas e ele não pode ficar sem comer. Então eu fiz um projeto onde o diabético tem a prioridade no atendimento na hora de colher o sangue em jejum total. Exatamente. Porque ele já passa a noite inteira. Eu mesmo hoje vim fazer exame de sangue e fiquei em jejum desde as 9 horas da noite de ontem. Então isso não pode acontecer com o diabético. Ele tem sempre que estar comendo de 3 horas. E nós temos dificuldades, principalmente nas redes públicas. Em alguns locais o diabético é atendido da mesma forma que os outros. Não pode. Ele tem que ter uma prioridade. Tem que ter, porque ele chega lá e ele já tem que ser atendido. Senão a diabetes fica descompensada, começa as crises. Então, a gente foi aprovado nessa casa por unanimidade. E o prefeito sancionou o nosso projeto, onde irá beneficiar muito os diabéticos. Com certeza a Maristela estará falando sobre isso. Vereadora, o diabético ele precisa apresentar algum tipo de documentação? Como é que ele se identifica lá na hora de fazer a coleta do sangue? Sim, eu vou até aproveitar o segundo bloco da Maristela para ela poder explicar um pouquinho mais como que é feito. Mas o nosso projeto, ele sim tem que apresentar um documento mostrando que ele é diabético, que todos os diabéticos têm um comprovante, tá? Então, ele tem que sim apresentar um comprovante que ele é diabético e está em jejum total para fazer o exame. Vereadora, é importante também para a população que está nos assistindo agora ter esse conhecimento desse projeto, porque às vezes está lá numa fila, está lá esperando para ser atendido, pode criar ali uma situação às vezes de desconforto para quem tem ali a necessidade de ser atendido com prioridade. Então é importante que a população também tenha esse senso de compreensão com a necessidade do próximo. Com certeza. E além de tudo, o nosso projeto diz que os locais onde coletam sangue, eles são obrigados a fixar um cartaz dizendo que o diabético tem a preferência. E estamos tendo também a colaboração da Maristela, onde ela é em todos os postos, e também mostrando nosso projeto, levando a lei, mostrando que é obrigado a eles a ajudarem o diabético. E está sendo, com certeza, está sendo bem atendido. Alguns já estão aderindo, né, o nosso projeto, e espero que todos, o mais breve possível, estejam aptos a utilizar. São 2 momentos, né, vereador? Vocês criam os projetos, trazem aqui, a Câmara aprova, aí depois que é publicado vira lei, aí cabe também ao Poder Executivo fiscalizar. Esse é um problema, às vezes a população desconhece a lei, ou às vezes aquela pessoa que deveria estar cumprindo a lei também não conhece. Como é que o senhor acompanha essas leis que o senhor aprova, as leis aprovadas aqui na casa? Então, quanto aos meus projetos, eu peço que a população me procure. Se ela não está sendo atendida, se não está sendo respeitado o que foi votado, ela tem que nos procurar, porque nós não conseguimos acompanhar todos os locais. Então, ela nos procurando, eu tenho como resolver o problema, porque lei é lei. Bom, a gente está falando dos projetos do vereador. Hoje no quadro Vota Cidadão, a gente vai conferir a opinião de alguns munícipes sobre um dos projetos aí, que é de autoria do vereador, que ainda está tramitando. Esse sim está tramitando aqui na casa.
O projeto de lei do Legislativo número 78, de 23 de outubro de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, supermercados, shopping centers e centros comerciais oferecerem cadeiras de rodas motorizadas e não motorizadas para uso por pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no âmbito do município de Jacareí. Eu acho que é justo, que é muito importante. Inclusive, porque eu tive uma mãe que viveu até 94 anos, que usou cadeira de rodas e só nos últimos anos de vida dela é que passou a existir essa oferta de cadeiras de rodas em shoppings, supermercados e tudo. Então facilitou muito porque a gente não tinha que levar a cadeira, a gente já encontrava. Então acho muito justo e muito importante que isso aconteça. Olha, eu acho muito importante e deve virar uma lei sim, porque para ficar mais fácil o acesso aos cadeirantes aos estabelecimentos comerciais da cidade. A minha opinião é que deve ser aprovado sim, por causa que é um crescimento para a própria cidade, né? Porém que a gente também já tem muito cadeirante na cidade, né? Muitos locais não têm acesso para os cadeirantes. Tem que virar lei mesmo, já deveria ter virado lei já, sabe? Tá muito bom. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Bom, Muita a gente gente a viu favor. unanimidade, né? Nem sempre os projetos que a gente mostra no quadro Voto Cidadão, a gente pega de forma aleatória, vereador. E às vezes as pessoas não compreendem o projeto, não concordam. Nesse caso, todo mundo acha a iniciativa boa. Por que essa iniciativa nunca foi implementada antes, vereador? Isso parece tão óbvio assim. Então, a gente sente, né, eu mesmo que tenho uma deficiência, a gente sabe como que é você ir no supermercado, e porque todos gostam de fazer uma compra, gostam de passear no shopping, e a gente sabe a dificuldade que é. Então a gente foi analisando, fomos vendo, e em outros locais já existem hipermercados grandes, já existem esse tipo de cadeiras. São poucas, mas já existem. Independentemente da lei. Exatamente. E agora a gente colocando na lei, a gente, claro, obriga os hipermercados, shoppings a terem essas cadeiras, que vai ser benéfico para muita gente. A gente apenas estamos aprimorando o projeto para poder não prejudicar os pequenos supermercados, porque nós temos a dimensão exata, mas esse projeto esse ano ainda vai entrar nessa casa. A gente está numa cidade pequena, né? A gente tem poucos hipermercados, a gente só tem um shopping center. Então, para os comerciantes, às vezes não ficarem preocupados. Nossa, mas agora, ainda que eu tenha um estabelecimento pequeno, eu vou precisar ter uma cadeira de rodas. Não, vai ser avaliado de acordo com o porte do estabelecimento. Exato, pela metragem do espaço. Vamos colocar um exemplo, 5.000 metros quadrados, não é esse, tá? Estou só dando um exemplo. Que ela possa comportar várias cadeiras, certo? Porque cada tamanho do hipermercado é o tamanho do suporte das cadeiras. De repente, o supermercado vai ter que ter duas, o outro uma, e assim por diante. Por isso, o projeto ainda não foi para votação. Vereador, esse projeto ele não abrange, por exemplo, órgãos públicos também? Não. Esse que a gente está fazendo é somente para supermercados, hipermercados e shopping centers. Mas existe a necessidade também dos órgãos públicos se conscientizar para conseguir, de fato, incluir, né? A gente fala muito de inclusão, mas muito na teoria. Precisa colocar em prática. Então, a gente fez uma indicação à prefeitura para que ela utilize, como aqui na Câmara mesmo, nós fizemos várias mudanças. E essas mudanças aconteceram quando eu cheguei. Há 7 anos... Até o púlpito do plenário foi depois da sua chegada aqui como vereador, que atentaram a essa questão. Exatamente, isso aí foi há 7 anos atrás, eu vi a dificuldade que nós tínhamos aqui. Então a gente vai buscando facilitar para a pessoa portadora de deficiência, porque é uma pessoa que hoje está sendo vista com outros olhos, graças a Deus, já estão vendo ela com olhos melhores. Bom, vamos falar agora sobre as redes sociais. Elas mudam a relação de políticos com seus eleitores e vem sendo um espaço importante do debate político no nosso país. Confira alguns exemplos na matéria da TV Assembleia de Santa Catarina.
Antes mesmo de existir os computadores pessoais, em 1973, um grupo de norte-americanos passou a utilizar máquinas de acesso público para a troca de informações em rede. Foi o chamado Community Memory. Apenas há 15 anos que os internautas do mundo inteiro conheceram a capacidade da plataforma digital. Foi o boom das mídias sociais, um crescimento observado por especialistas. E tudo isso coloca o cidadão numa situação privilegiada. Com apenas um dispositivo móvel nas mãos, ele deixa de ser apenas um receptor, passa a ser também um emissor da notícia. Basta um clique através da câmera do smartphone e um vídeo selfie, ele deixa de ser figurante, passa a ser coadjuvante na trama em que a protagonista é a informação. De olho nesse potencial, os políticos brasileiros, candidatos em 2018, aproveitaram a oportunidade. O discurso foi pautado exatamente pelas redes. Jovens políticos e os mais tradicionais deixavam sua mensagem ao eleitor, com o auxílio das ferramentas. As mídias sociais foram fundamentais. Assim, o WhatsApp, de fato, é o canal que conduziu essas eleições. E ali a gente viu de tudo. A gente viu a memetização das eleições, né, que é você brincar com o sistema de crenças da pessoa, você brincar com a pobreza, você brincar com o racismo, você brincar com a homofobia, com o feminismo. E tudo aquilo que acho que foi fundamental para dividir os eleitores, né? Para que eles acreditassem em um candidato ou desacreditassem em outro. A cada eleição há uma renovação na política. Nos últimos anos para cá, essa renovação vem sendo estimulada pelo uso de redes sociais. Então, é possível afirmar que em alguns anos, os políticos que ainda fazem a moda antiga vão cada vez mais perder um espaço. Não é que eles vão desaparecer, aí seria até um exagero, mas eles podem perder espaço para esses novatos que têm mais domínio da comunicação, como as pessoas veem hoje. As redes sociais são um ambiente de interação, usado para entretenimento, publicidade, bate-papo ou notícias. Em Santa Catarina, deputados estaduais mais jovens estão conectados e mantêm ligação com quem está lá na ponta. Os mais experientes também aderiram às redes para se aproximar da população. Fotos, vídeos e informações são disseminados por eles, como forma de prestar contas do mandato. Todos os deputados estaduais de Santa Catarina estão presentes nas redes sociais. E a Assembleia Legislativa do Estado usa as plataformas para difundir a atividade do Legislativo. É pioneira no serviço, conta com equipe especializada e ágil. Responde às dúvidas que chegam diariamente pelas mídias sociais. A Assembleia estar nesses espaços de mídias sociais é fundamental e necessário para ampliar esse debate e também ampliar a visibilidade que os atos que acontecem aqui dentro e que refletem na vida dos catarinenses, né, possam alcançar o máximo de pessoas possível. Então é mais ou menos esse o nosso papel aqui. Aqui no Brasil são cerca de 130 milhões de pessoas conectadas ao Facebook, 120 milhões no WhatsApp e 57 milhões de brasileiros já estão no Instagram. E eles passam parte do dia assim, conectados em busca de informação. E essa busca desenfreada por informação faz com que brasileiros fiquem em média 3 horas e 43 minutos nas mídias sociais por dia. Isso coloca o Brasil num ranking mundial, 2º lugar, perde apenas para as Filipinas. As redes sociais se tornaram um ambiente importante para a manifestação e compartilhamento de ideias. O que a gente pôde verificar foi que as pessoas estão cada vez mais se afastando da busca pela verdade informacional em decorrência da verdade que vai ao encontro do que elas acreditam ser verdade, das suas crenças pessoais, das suas preferências partidárias, das suas próprias ideologias. A gente vê uma crescente, né? Inclusive, ano passado, em época de campanha política, a gente viu muito a rede social ser usada como uma ferramenta de campanha. Então, isso tem crescido bastante. Acredito que o vereador aqui também tem uma demanda, por mais que às vezes tem gente que não gosta muito, né, de acessar ali o Facebook, a internet, mas tem uma equipe de assessoria que recebe os pedidos. Como é que funciona aqui no seu gabinete? Com certeza. Hoje em dia, quem não está no meio do Facebook, do WhatsApp, está bem para trás. Mas a gente temos sim um grupo nosso no nosso gabinete
que acompanha o dia todo, é ligado ao computador o dia todo, buscando as notícias, recebendo informações da população, de demandas, de dificuldade, de críticas, de elogios. Mas hoje em dia temos que estar preparados para tudo. A internet hoje é a melhor ferramenta. Como você falou, ela fez um presidente da República. Então, hoje a mídia é muito forte. Hoje o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ele faz uma diferença enorme. Ele faz uma pessoa vencer uma eleição, como também faz ela perder. Precisa aí ter um equilíbrio, né, na hora de usar também qualquer pessoa, mas inclusive os políticos, né, de ter ali uma linha de equilíbrio. Mas é tão bacana que aí mostra um pouquinho mais a transparência do dia a dia. Vai acabar muito com aquelas falcatruas que existiam lá atrás, daqueles roubos, e nós precisamos acabar com isso. O lugar de ladrão é na cadeia. Vereador, eu queria mudar, a gente está falando aí de rede social, mas ainda tem muita gente que não está na rede social, que está vivendo dificuldades ainda mesmo no nosso município, muito práticas no seu dia a dia. E a gente tem um exemplo lá do bairro onde o senhor inclusive reside, lá no Rio Comprido, que tem a questão da regularização. Há muitos anos é um tema debatido aqui na Câmara. Quais são as novidades que a gente tem para a população daquele bairro e da região também, que o senhor pode nos trazer aqui? Então, a gente fica muito contente. Há muitos anos. O bairro tem há mais de 35 anos. Eu mesmo moro lá há 22 anos. E nós não somos um bairro regularizado. E graças a Deus ao CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento de Jacareí, com autorização do nosso prefeito Isaías, vai regularizar o bairro do Rio Comprido agora. Nós agora, dia 25, às 19 horas, teremos o cadastramento de todos os moradores, mas só morador do bairro do Rio Comprido. Estaremos tirando as dúvidas de todos, como que vai funcionar o cadastramento de cada um. Vamos montar, por eleição, vamos montar uma comissão de moradores para poder auxiliar na regularização. Vamos montar uma comissão de 8 moradores, tá? Eu vou estar lá junto, não vou participar da comissão porque eu já sou vereador, mas sou morador do bairro, mas estarei acompanhando eles. Vamos montar uma comissão forte para que nada dê errado dessa vez. Quero agradecer ao prefeito Isaías por estar olhando pelo nosso bairro e uma regularização tão sonhada. Então, dia 25 agora, no IMF, na Estrada do Imperador, do Rio Comprido, convido a todos os moradores que participem, que vá lá dar sua opinião, para poder a gente começar um cadastro, que esse cadastro, como o bairro do Rio Comprido é grande. Hoje nós temos lá quase 4.000 moradores, então são muitas casas, vai muito tempo para cadastrar casa por casa, tamanho por tamanho, vai um trabalho de uns 3 meses aí, mas para quem está esperando há 35 anos, 3 meses é apenas 3 horinhas. Então, dia 25, a partir de que horário, vereador? 19 horas. 19 horas lá na escola. Na escola, lá na Avenida do Imperador, lá na Estrada do Imperador. E todo morador precisa fazer esse cadastro, então a participação é fundamental. Ele é obrigatório a fazer, para que a gente possa fazer uma coisa consistente, uma coisa certa, não deixar faltando nenhuma casa para trás, para que a gente faça tudo redondinho. Muito bem. Olha só, no mês de junho, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, realizou 4.347 atendimentos. Foi o mês com mais contratações neste ano. Foram 78 no total, sendo 3 para pessoas com deficiência. Além disso, no primeiro semestre, foram mais de 5.300 atendimentos para serviços aí de elaboração de currículo. E já que estamos falando do PAT, vamos conferir agora as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira. Muito bem, temos aí hoje uma vaga para engenheiro civil, eletricista temos 4 vagas, 2 vagas para técnico em instrumentação e 3 vagas
para auxiliar de pedreiro. Você pode conferir outras oportunidades, outras vagas no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, ou comparecer ao PAT, que fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, nosso tempo já está quase acabando, mas uma coisa bem importante é a gente falar das emendas impositivas. A gente já vem falando disso há quase um ano, que é uma verba que os vereadores podem destinar para alguns locais específicos e também para a área da saúde. Algumas dessas emendas já foram liberadas. Certo. Queria que o senhor falasse quais são as suas que já estão aí sendo destinadas para os hospitais, enfim. Então, são várias, né? A gente destinou para vários pontos, várias entidades. Que nem eu mesmo destinei para a Santa Casa R$100 mil, para o Hospital do Freire 50 mil, para a Unidade de Saúde da Família do Rio Comprido 40, Santo Antônio da Boa Vista, Igarapés, Pedra Mar, Vila Zezé. Então destinei um pouco para cada Unidade de Saúde da Família para poder auxiliar, porque a gente sabe hoje a dificuldade que é. E também destinei na área de esporte, só na área de esporte destinei mais de R$110 mil, tá? Foi uma emenda que o prefeito nos propôs para a gente pudesse trabalhar com a população, tá certo? Então a gente tem vários setores, JAN, ASPAD, CEPAC, a Espaço Fênix, que fica no Rio Comprido, todos nós conseguimos ajudar um pouco, porque também eram 340 mil para cada vereador. Então, a gente vê assim que é muito, mas não é. É pouco na hora de você fazer a distribuição. Perto da necessidade. Da necessidade da população. Né? Exato, da necessidade da população. Porque a gente sabe, ainda bem que veio essas emendas, porque a população confundia as coisas muito. Tipo assim, estou com um buraco na frente, o vereador arruma esse buraco, o vereador coloca uma lombada. E não é assim que funciona. O vereador está para fiscalizar, está para acompanhar as obras da prefeitura. E agora, com essa emenda, sim, ele vai poder destinar. Alguns setores já está saindo. O comprometimento das emendas é de acordo com cada setor para receber a sua verba. Eu destinei para o carnaval R$30 mil. O carnaval já passou, já receberam. Agora no esporte, do 110 já saiu 50. Da unidade do Rio Comprido já saiu, foi feita uma unidade linda lá. Uma grande obra. Então a gente está indo buscando as demandas de cada setor. As entidades que já podem receber, que estão com a documentação em dia, porque tem que estar com o documento em dia, para poder receber. As que estão com o documento em dia já estão recebendo. Então, ninguém vai ficar sem receber, a não ser aquelas que não comprovem que ela tem o direito de receber. Como o senhor avalia essa experiência? Foi a primeira vez em Jacareí que isso foi aprovado, né, e que isso aconteceu de fato, os vereadores poderem destinar emendas ao orçamento do município, como o senhor falou, que o vereador não tinha essa... Ele indicava ao prefeito, isso, fazia sugestões, agora ele tem esse poder de dizer, olha, tanto vai para esse lugar. Como que o senhor avaliou essa experiência? Eu quero, primeiramente, dar parabéns ao prefeito Isaías pela sua coragem de mandar essas emendas para os vereadores, de tamanha importância. Mas eu acho que a gente temos que trabalhar de melhor forma, não ficar buscando só coisas do seu interesse. Tem que sim buscar o interesse coletivo, o interesse da população em geral. Buscar sim ajudar as entidades, porque as entidades ajudam, auxiliam você, a comunidade no dia a dia, os hospitais, os prontos atendimentos. Então, a gente temos sim que estudar, não buscar só benéfico a você, buscar o que é benéfico à população. Tá? Das minhas emendas impositivas, eu não fortaleci bairro algum, eu ajudei a todos, 90% da minha verba destinada foi destinada para entidades, porque eu sei o trabalho que cada uma tem, a dificuldade que cada uma tem. Então, o vereador, quando receber sua verba, estude, veja bastante aonde está mais difícil para poder auxiliar. Porque se a gente pegar
Exemplo, se eu pegasse toda a minha verba e investisse no Rio Comprido, como que ficariam as entidades? Mas eu não esqueci do Rio Comprido, onde ela precisou, eu estou lá e estou ajudando. Então, mas também não adianta a gente querer, porque nós somos vereadores da cidade. Então nós temos que olhar por todos os órgãos, olhar por todos os bairros, porque nós somos eleitos pelo povo de Jacareí. Bem, vereador, nós estamos chegando ao final, encerrando. Eu queria agradecer a sua presença e deixar para o senhor aí com o encerramento. Qual a perspectiva do senhor aí até o final desse ano? Se tem algum tema aí, alguma prioridade que o senhor gostaria de aprovar aqui no plenário e de ver concretizado na cidade de Jacareí? Não, eu tenho alguns projetos já que para serem aprovados, entre eles agora que teve do IPTU, né? Que tem muitas pessoas em nossa cidade que elas não sabem o direito que ela tem. Muitas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, ela tem vários direitos. E pessoas que ganham até um salário mínimo e meio têm o direito de não pagar o IPTU, não pagar coleta de lixo, tem direito a remissões de débito. Pessoas que têm filho deficiente, que só tem uma renda, pessoas que adotaram crianças não têm que pagar IPTU. Então eu fiz um projeto que foi aprovado unanimemente nessa casa, que seja colocado na folha do IPTU, que vai vir o ano que vem. Qual é o direito de cada um? Porque muitas pessoas procuram os vereadores e não sabem o direito que ela tem. Entendeu? Então é uma coisa que vai ser benéfica a muitas pessoas, tá certo? Então entre elas é uma delas, que já foi aprovado, não foi sancionado ainda, estamos aguardando a sanção do prefeito, mas com certeza será. E a do prioridade para o câncer, quem tem o primeiro diagnóstico do câncer. Porque você vai no médico, o que acontece? Você passou no médico, o médico fala assim, olha, vamos fazer a biópsia, você está com câncer. Se foi feito, você foi diagnosticado câncer, você tem a prioridade de passar num urologista, no médico especialista para câncer. Porque o que acontece hoje? Tem câncer que ele dura 10, 20 anos, o resto da vida toda. Mas tem câncer que 2 meses leva pessoas. Eu tenho gente da família que foi constatado o câncer, foi levado com 2 meses. Não deu tempo nem de ser atendido pelo especialista. Então, nesse meu projeto, vai dar prioridade à pessoa que foi diagnosticada com câncer a ter o atendimento o mais rápido possível. O primeiro atendimento. Depois, se o médico falar, dá pra gente ir trabalhando, vamos lá, o seu tá mais tranquilo, mas o seu mais urgente. Mas ela, no primeiro atendimento, ela tem a preferência de ser atendida. O tempo, nesse caso, o tempo vai dizer. Exato, porque de repente... O médico vai avaliar, então. O médico que tem que avaliar, o médico que vai saber se a pessoa tem que conseguir encontrar um médico. Exato, né? Então por isso é a prioridade que ela consiga um médico. Tanto na rede municipal, quanto nos hospitais particulares da cidade de Jacareí. Vereador, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço vocês. Tem que encerrar com o seu bordão aqui. Fico muito feliz, né, mais uma vez, de estar presente aqui. E como eu sempre falo, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Bom dia a todos. Isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com a presidente da Associação Jacariense de Diabéticos, a Maristela Prilips. Não sai daí, voltamos já. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito.
Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Todo mundo prontinho pro filme? Pneu, você tá sequinho? Sim, zero água. Aqui não tem espaço pro mosquito Aedes se criar. Legal. Garrafa, você tá cheia e destampada. Vai lá se esvaziar e traz pipoca na volta. E você, espertinha, se cuidou? Ah, mas é claro. Olha aqui o pratinho, cheio de areia. Gostei de ver. Shhh, silêncio, gente. Vai começar. E você aí da poltrona? Já fez a sua parte contra o mosquito Aedes? Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Cada gota conta. Aqui na cafeteria, no banheiro, coloquei uma garrafa PET com areia na caixa acoplada, reduzi o volume de água e ao puxar a descarga, a economia é grande. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Todo ser humano tem direitos. Os que dão os primeiros passos na vida e os que já andaram muito por ela. Direito a ir, vir, acessar, aprender, expressar, morar, trabalhar, repousar. Direito a ter e a ser, com igualdade sem discriminações e violências. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos. Cabe a cada um proteger os direitos de todos. Cabe a todos proteger os direitos, a liberdade e a felicidade de cada um. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. 8 em cada 10 casos de conflito de consumo resolvidos em torno de 7 dias, usando apenas
Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Muito bem, estamos de volta e neste bloco vamos falar sobre uma doença silenciosa muito comum, diabetes. Cerca de 390 milhões de pessoas que vivem com a doença em todo o mundo, mas quase metade ainda nem foi diagnosticada. Para falar sobre esse tema, Maristela Philips, presidente da Associação Jacariense de Diabéticos. Bem-vinda mais uma vez, já esteve aqui com a gente. Sempre importante falar e é assustador pensar que tanta gente, é uma doença tão comum, tanta gente convive com ela, mas um número muito grande nem imagina que tem a doença. Eu queria... Bom dia a todos. Infelizmente, a gente também faz muitas campanhas em ruas e as pessoas não sabem e são diagnosticadas ali na hora. E o que está alarmando muito a gente é o número de crianças que estão aparecendo aqui em Jacareí com diabetes. A gente está pegando um número assim alarmante de crianças diagnosticadas com diabetes. O que explica esse aumento entre as crianças? Então, aí é genética, né? Ou a criança sofreu um emocional, né? Os pais se separam. Muitas coisas da genética e hereditariedade também pode ocasionar o diabetes. Hoje a gente tem muita informação, né? A associação faz justamente esse papel de informar as pessoas sobre o que é a doença, como tratar, mas você é diabética e descobriu isso há alguns anos. E na época, inclusive, você trouxe aí até uma seringa que na época era feita de uma outra forma, né? Hoje a gente tem as seringas que são descartáveis, mas eu queria que você contasse um pouquinho de como foi você descobrir na década de 70, que você me falou. 72. 72, não tinha tanta informação, não tinha tanto conhecimento. Era uma barreira naquela época ser um diabético? Era uma barreira, aí você tinha também muito assim na escola, eu sofri muito com isso, que os pais falavam para os filhos não se aproximarem porque poderiam pegar a doença. Agora hoje tem muita informação, quando eu fiquei não tinha muita informação, você ia nos postos de saúde e enfermeiras não sabiam te passar a explicação, foi muito, muito complicado. Hoje, quem fica diabético tem tudo ao seu alcance. Só não faz um tratamento certinho quem realmente não quer cuidar da sua saúde. E foi justamente por essa experiência que você está aí hoje atuando na associação. Queria que você contasse um pouquinho da história da associação, há quanto tempo existe, qual que é o papel principal de vocês. A nossa associação ela surgiu em 2006, né, em outubro. E a gente lutou muito por isso, pela falta de informação que tinha aqui, o número de pessoas amputadas, o não saber como lidar com a sua doença. Por isso que a gente lutou muito para a associação poder estar orientando esses diabéticos e estar usando seus insumos adequadamente. Aí a gente lutou também pela Lei 11.342, que é pelos insumos, os aparelhos, inclusive os glicosímetros, a gente não tinha aqui em Jacareí. E a gente lutou e daí começou a ser distribuído os glicosímetros. Esse glicosímetro é o aparelhinho que pica o dedo na hora e mede já ali, em questão de segundos. Você tem... É super rápido, né? Super rápido, você já tem... E nós precisamos saber do nosso resultado para saber o quanto a gente vai administrar de insulina. Uma unidade a mais ou a menos faz muita diferença no nosso tratamento, podendo ocasionar um coma hiperglicêmico ou uma hipoglicemia, que é a queda da taxa de açúcar. Então, você tem um espectro de diabetes, vamos dizer, a quantidade que você necessita, nem todo mundo vivencia a doença da mesma forma. Isso. Aí, qualquer atitude que a gente vai tomar, a gente precisa saber antes quanto que está a nossa glicose, para daí saber qual o procedimento que eu vou ter que cuidar. Marcela, a gente escuta no senso comum, assim, né? Às vezes quando
Até hoje de manhã na redação, uma colega pergunta para ela sobre isso. Se a gente ingerir muito doce, ou ingerir algum tipo de alimento, né? Às vezes o carboidrato que acaba virando açúcar, quer dizer, a ingestão excessiva desse tipo de alimento pode causar diabetes. Não. Só um mito. Oba. Só um mito. Pode causar outros problemas, mas talvez mas não, assim, aí depende muito da herança, né, da hereditariedade da pessoa e um estresse, tudo pode ocasionar, assim, um diabetes, mas o comer doce não tem a ver. Agora já a gente tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Isso. Tipo 2, ela pode sim ser causada por questões ambientais, assim, o estresse, o estilo de vida. Aí sim, nesse caso, ela pode ser... Sim, e vamos supor uma tireoide mal controlada, colesterol, isso daí pode ocasionar um diabetes. Agora, o tipo 1, nosso pâncreas, o nosso corpo acha que a célula beta que produz a insulina é um perigo para o nosso corpo e ele acaba destruindo, e aí o nosso pâncreas não produz mais a insulina. Quer dizer, o tipo 1, geralmente ou a pessoa já nasce com ela? Não nasce, não necessariamente assim. Desenvolve depois de um ano. É muito raro quando a criança já nasce com diabetes. Mas não que a mãe que ocasionou isso. Foi por causa da herança hereditária. No caso das gestantes, também tem situações que ficou grávida e também ali desenvolveu um diabetes. Como é que funciona nesses casos? Então, aí é o diabetes gestacional. Aí tem que ser um controle muito rigoroso, porque é uma gravidez de alto risco e a mãe pode até acabar perdendo o bebê pelo descontrole do diabetes. Então é cuidado, acho que a palavra é se observar, se conhecer e ter cuidado ali com a saúde. Sim. A gente vai voltar a falar mais sobre diabetes com a Maristela daqui a pouquinho, porque agora eu trago para vocês a informação que já estão abertas as inscrições para o curso de Libras avançado lá do Instituto Federal Campus de Jacareí. As aulas serão no período noturno e começam agora no mês de agosto. Confira mais detalhe em nosso boletim de notícias. O campus de Jacareí do Instituto Federal está com inscrições abertas para o curso em Libras avançado. As vagas são para pessoas com conhecimento de Libras em nível intermediário, idade mínima 18 anos, escolaridade mínima e ensino médio. As inscrições vão até o dia 23 de julho, por meio do formulário disponível no site jcr.ifsp.edu.br. A lista de chamada para o teste de seleção será divulgada no dia 25 de julho e o início das aulas está previsto para o dia 28 de agosto. Maristela, eu queria conversar com você sobre... Aí a pessoa recebe esse diagnóstico. A gente viu que é um número muito alto de pessoas que nem imaginam que tem a doença. Às vezes, ali na praça, algum evento, você faz esse teste super rápido, a pessoa descobre que ela tem a doença. É um choque, ela fica até meio... E agora? O que eu vou fazer? O que eu posso comer? Eu tenho que tomar insulina? Nem todos os casos a pessoa tem que tomar insulina, tem restrições alimentares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é conviver com a diabetes. É a diabetes ou é o diabetes? Aí pode ser a diabetes ou diabetes. Então, a pessoa, o tipo 2, ela teria que fazer um controle alimentar. O tipo 1, você chega no hospital já com mais de 500, mas aí o médico vai fazer o exame para ver se você vai entrar ou não. O exame de hemoglobina glicosilada. Acima de 8, aí o paciente já tem que entrar na insulina. Se tiver abaixo de 6, 6,5, aí seria o controle, né? Mas muitos dos casos já tem que entrar direto na insulina. E aí tem que tomar de acordo com essa quantidade, ele vai ter a dose de insulina que tem que tomar e tem que tomar todo dia. E também é assim, todo diabético tipo 1, quando ele entra, aí até fala assim, que ele está em lua de mel. O pâncreas tem hora que está funcionando e tem hora que não funciona. Então, aí tem um mês de adaptação e o médico vai ver qual a dosagem de insulina que o paciente vai ter que usar. E daí, na hora, por exemplo, faltou açúcar ali, a pessoa teve a falta da glicose, o que faz? Chupa uma balinha? Tem algum remédio específico? Eu estou vendo que você trouxe aí para mostrar para a gente uma... A gente tem essa glicose, né?
Mas antes da gente tomar as providências, a gente tem que fazer a ponta de dedo para ver o quanto que está a glicose. E aí, ou a pessoa toma um sachê desse daqui, que já tem as 15 gramas que precisa. Se tiver em casa, é 1 colher de sopa de açúcar misturada com água, ou 3 balas mastigáveis. Cada bala tem 5 gramas. Então, tem que ser 3 balas para poder reverter. Mas aí a pessoa, quando ela passar no médico, ela vai ter toda essa orientação, ela já vai... Então, infelizmente, não vai ter, porque na hora é muita informação. E não tem como o médico passar tudo para o paciente. Que nem numa hipoglicemia, o paciente não pode tomar insulina. Se você tomar insulina, você vai continuar tendo hipoglicemia. Então, primeiro você tem que reverter essa sua hipoglicemia. E tem pessoas também que, vamos supor, está com 70, come um pão, e só que assim, até o pão se transformar em carboidrato, essa pessoa pode entrar num coma hipoglicêmico. Então, aí ela tem que primeiro reverter com o açúcar, que a absorção é mais rápida, do que comer o alimento. Agora, uma coisa bem grave da doença é a falta de sensibilidade em algumas regiões do corpo. O pé, por exemplo, é uma região que atinge bastante. A Casa do Curativo realiza um trabalho, né, com gratuito, mandar até um abraço, inclusive, para o pessoal da Casa do Curativo que realiza esse trabalho com muito carinho também, tudo de forma gratuita. Vocês têm alguma parceria, né, alguma indicação? Por exemplo, o pessoal da Casa do Curativo indica vocês indicam eles, para que justamente as pessoas saibam da necessidade de observar ali o pé, e se por acaso vir a ter alguma ferida, cuidar imediatamente para não correr o risco de amputação. Então, e a pessoa, a partir do momento que visualizou que está com uma ferida, tem que procurar imediatamente um médico. As pessoas, infelizmente, esperam estar necrosado para daí procurar o médico, e infelizmente aí já é amputação. Então, viu uma ferida, vai cuidando. Tomar muito cuidado com os sapatos, sempre que colocar, ver se não tem nenhuma pedra, alguma coisa, porque pode estar entrando no seu pé, você não sentir, e infelizmente quando for ver, então sempre assim, vamos supor, não consigo me abaixar para olhar, coloca um espelho no chão, coloca o pé em cima e visualiza se não tem problema nenhum, ou pede para alguma pessoa estar olhando. Tomar muito cuidado também quando for em manicure, não cortar muito os cantos das unhas para não encravar, que isso também pode dar problemas graves nos nossos pés. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre diabetes. Bom, está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto do pacote anticrime. Uma das alterações feitas pelo relator, o senador Marcos Duval, retirou a possibilidade de o juiz deixar de aplicar a pena se o crime fosse motivado por violenta emoção. O relatório do senador Marcos Duval foi lido na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das principais mudanças foi em relação aos informantes de crimes de corrupção. Ele incluiu a proteção dessas pessoas e a possibilidade de recompensa caso os cofres públicos sejam ressarcidos. O preço que se paga é muito grande. Primeiro, ele vai ter que mudar a sua identidade, dependendo do nível do crime organizado, do crime de corrupção. Ele vai ter que mudar da cidade, ou mudar do seu estado. Ele não pode perder o emprego dele, vai ter que ser relocado. Então, tem um preço. E você pagar de 1% a 5% é o que os países do primeiro mundo estão fazendo para combater a corrupção. Outra mudança foi a retirada da hipótese de se alegar legítima defesa em feminicídios. No texto sugerido pelo governo, o juiz poderia deixar de aplicar a pena se o crime tivesse sido cometido com violenta emoção. Em discussões promovidas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, esse ponto do projeto havia sido criticado. Esse dispositivo não é para policiais, esse dispositivo é geral e traz preocupação às mulheres, sim, a introdução da violenta emoção como excludente de licitude de um excesso da legítima defesa, porque a gente sabe que nos crimes contra a mulher, uma das alegações comuns dos homens é: eu estava rebatendo. Isso também, sem dúvida, acarretaria uma chuva de revisões criminais nos tribunais brasileiros. Os grupos femininos estavam muito preocupados que isso pudesse ser utilizado pelos feminicidas para poder responder ou justificar suas ações. Tentamos cercar para garantir para as mulheres
que ninguém iria utilizar dessa lei, desse trecho do artigo, para poder se beneficiar no cometimento de um crime contra a mulher. O pacote anticrime é dividido em 3 projetos. O primeiro, que trata do combate à corrupção, e o segundo, que criminaliza o Caixa 2, já possuem relatório dos senadores Marcos Duval e Márcio Bittar. O terceiro, que transfere o julgamento de crimes comuns conexos ao processo eleitoral para a Justiça Comum, ainda aguarda relatório do senador Rodrigo Pacheco. Os projetos são os mesmos entregues pelo ministro Sérgio Moro à Câmara dos Deputados em fevereiro. Para economizar tempo no debate, a senadora Elisiane Gama reapresentou as propostas no Senado. Nós precisamos agilizar essa aprovação e tramitação dentro da CCJ dos 3 projetos para que a gente possa, o quanto antes, fazer a sua votação no plenário do Senado. É uma resposta muito importante para o Brasil. O projeto, nós pegamos ele de uma forma fiel àquilo que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro, e aqui dentro do Senado, tramitando, vai para a Câmara dos Deputados, se tiver que voltar para o Senado, volta, e aqui seguirá para a sanção presidencial. A Câmara de Jacareí realizou uma palestra de primeiros socorros aqui no Legislativo e foi aberta ao público. A Rayane é estudante de enfermagem, a ciência do cuidar do próximo, que carrega o dom de salvar vidas. Profissão acostumada a lidar com momentos difíceis, como acidentes, por exemplo. E para aperfeiçoar as técnicas profissionais e valorizar seu currículo, ela participou de uma palestra de primeiros socorros que aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Jacareí. O que eu fiquei bem instigada foi a parte de parada cardiorrespiratória, a maneira como conduzir uma parada cardiorrespiratória, quantas repetições, qual tempo, não parar até o socorro chegar. Nós como leigos, né? Eu ainda sou leiga, não sou formada, né? E era uma parte que eu não tinha visto ainda na formação que eu estou tendo e que mudou faz pouco tempo também, né? Então as pessoas deveriam saber disso e deveriam se atualizar, além de saber, né? Para o cabo do Corpo de Bombeiros, Sérgio Montai, a prevenção é a melhor maneira de evitar tragédias. Portanto, estar preparado e ter noções de primeiros socorros é extremamente importante, independente de sua área de atuação. A educação começa de cedo e a diferença entre salvar vida e não se chama atitude. E nós só podemos ter atitude se conhecermos os assuntos aos quais nos deparamos. Então, o melhor sistema de atuação se chama prevenção. Aí, né? Teve matéria melhor, né, para casar com o nosso assunto aqui, falando de prevenção, de informação. Inclusive, para o diabético é importante que ele ande aí com uma identificação. E você tem alguns caminhos para indicar para as pessoas. Então, tem a carteirinha, né, que tem que andar junto nos documentos, e tem também uma pulseira que a gente carrega no pulso. Porque se acontecer alguma coisa, a primeira coisa que os socorristas fazem é ver a nossa pulsação. E tendo aqui já é meio caminho andado para eles saberem qual o procedimento fazer. Um socorro já direcionado, né, com as características ali do diabético, tem restrições de medicamento, coisas assim, né? E tem também, vamos supor, os nossos sintomas são os mesmos numa hipoglicemia de uma pessoa bêbada. Então, você fica andando meio torto. Então, aí, isso já, muitas vezes também foram me socorrer e falam, tá bêbada. Só que as pessoas, antes de julgar a pessoa, tem que saber primeiro o que é. Então, aqui, os bombeiros já sabem que a gente é diabética, né? O SAMU, aí já sabe qual procedimento tomar. Marcela, a gente falou hoje de uma lei aprovada aqui, de autoria do vereador Paulinho, que garante a prioridade no atendimento ali na hora de fazer a coleta do sangue. A gente tem que ficar período de jejum, e o diabético, para ele, é um problema ficar muito tempo em jejum, então ganharia essa prioridade. Como que o diabético se identifica lá no posto de coleta? Ele tem que levar, que tipo de documento tem, assim, que é aceito pelas autoridades? Então, eles têm que levar um relatório do médico falando que ele é diabético, né, o tipo de diabetes, e aí é só chegar no laboratório e pegar a senha de idoso. Porque o nosso jejum, todo diabético, o jejum só pode ser de 8 horas. Mais de 8 horas a gente não aguenta e chega já com hipoglicemia no laboratório. Muitas das vezes você nem consegue fazer o exame.
Falando um pouquinho da associação, nosso tempo já está acabando, mas a associação ela tem uma parceria com várias associações distribuídas por todo o país e inclusive aqui no Vale do Paraíba ela é bem conceituada, considerado com os melhores equipamentos. E todo esse atendimento para quem está nos assistindo, para quem está em casa, ele é oferecido de maneira gratuita. Existe uma parceria com os hospitais? Como que as pessoas podem encontrar a associação? Então, os hospitais já conhecem o nosso serviço, né? Os médicos mandam já os pacientes virem conversar com a gente. Inclusive, a gente atende muitas pessoas de São José dos Campos, Taubaté e os nossos pacientes aqui de Jacareí. E as pessoas conseguem os insumos, né? Até a gente tem uma lei, que é a Lei 11.347, que o nosso município seguiu ela a rigor e hoje o Jacareí é a cidade modelo dos insumos para os diabéticos. Fica lá na Rua Arkansas, no bairro Jardim Flórida. Passa os contatos para quem está em casa? O nosso Facebook é a Associação Jacarense de Diabéticos, o nosso WhatsApp é 981411447 e o nosso telefone fixo é o 3023-7625. Aí na tela, quem está nos acompanhando, os atendimentos então de terça das 2 às 5 da tarde, quinta das 9 às 11 e depois das 2 às 5 da tarde também. E lá vocês têm essa equipe para tirar todo esse monte de dúvidas que às vezes o médico encaminha, passa a medicação, mas tem coisas que no dia a dia vão aparecendo, né? E assim, na hora quando os pais sabem, é um pânico. E aí os pais ficam desesperados e já correm na farmácia, às vezes colocam em dívida, sendo que o nosso SUS oferece tudo para o portador. Aí é bom sempre os hospitais, né, assim, as pessoas antes do pânico, procura ver a informação que você consegue também todos os seus insumos. Aí. Muito obrigado, Estela. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Isso aí. Bom, nós vamos ficando por aqui. Continue ligado na programação da TV Câmara Jacareí. Reveja nossos programas e reportagens em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe também o trabalho do Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal, o jacareí.sp.leg.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado na quinta-feira, ao vivo, às 9 horas da manhã. Até lá!